Boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos aqui na Feira do Livro para apresentar esta reedição dos cartoons de João Belmanta, desta vez com mais elementos. É uma organização de Pedro Piedade Marques que fez este trabalho sobre a edição original, acrescentando uma série de informação, nomeadamente legendas e novos desenhos. Tenho aqui ao meu lado o António Jorge Gonçalves, conhecido e reconhecido ilustrador, artista visual, pode ser assim, que nos vem vêm os dois falar aqui um pouco sobre a importância da obra do Manta, penso eu, e a pertinência ou não destas reedições que a Tinta da China está a fazer. O ano passado fizemos as caricaturas, este ano estamos com os cartoons, para o ano vamos ver o que é que o Pedro se lembra. Vou passar então a palavra ao António. Ao Pedro primeiro? É? Pedro, então ao Pedro. Então, lá, obrigado por estarmos aqui na Praça Laranja. Curiosamente, uma feira que não tem uma praça vermelha. É curioso, se calhar foi uma daquelas mudanças desde 2008, as praças dos grandes grupos e depois, se calhar, a abolição de uma praça vermelha, o que é estranho num país que para o ano celebra 50 anos da última Revolução Europeia no século XIX. Se calhar era uma coisa a pensar. Para o ano devia haver uma praça vermelha na Feira do Livro. Mas sim, ou seja, foi, aliás, como vocês sabem, eu tinha tido já a ideia de se convidar o António Jorge Gonçalves, porque, para além da qualidade óbvia, conhecidíssima do trabalho dele, junto com o trabalho do André Carrilho, que eles são praticamente, ou seja, são os cartunistas do topo do nosso meio, foi aquele cartoon que não me saiu da cabeça na altura, o Povo FMI, feito numa altura de crise, feito num momento de crise, como muitos desenhos do João Belmanta nos dias de brasa da Revolução. Também é um grande prazer tê-lo aqui. Pronto, enfim, o livro é a segunda edição dos cartoons, 48 anos depois da primeira, que é um pouco escandaloso. Pode querer dizer que o trabalho dele está já, eu acredito que sim, está já numa fase de declive, de esquecimento, e que obriga a um trabalho redobrado de memória e de luta por exposições, por edições. A ideia foi compensar essa primeira edição com desenhos que não tinham aparecido, desenhos anteriores a 1974, alguns deles importantes. Ainda falava com o José Carlos Vasconcelos há tempo dessa questão, ou seja, ele não se lembra porque é que eles não apareceram, o Manta certamente também não, mas há desenhos notáveis que não tinham aparecido, que estão incluídos neste, e depois os desenhos que seguiram ao 25 de novembro, não é? E tentar explicar alguns desenhos. Eu tenho a sensação de que, se a terceira edição vai ter legendas em praticamente todos os desenhos. Já há alguns desenhos difíceis de escrutinar e de entender, alguns até nos anteriores a 74, porque ele fazia-os prevendo a intervenção da censura, portanto, rodeava os seus próprios desenhos de um véu que os tornava abstrusos, difíceis de escrutinar. E é isso, é tentar pô-lo de novo na conversa a tempo da comemoração da nossa revolução, a nossa pobre e fugaz revolução, mas para a qual ele contribuiu, não só como cartazista. Ele foi um cartazista, ali está, basta consultar-se o livro branco da quinta divisão do MFL, que era quantitativamente o maior contributor de cartazes e de material gráfico para o MFA, mas ao mesmo tempo como o
principal cartunista, ou seja, ele foi... Está a estar assim, não é? Está muito alto. Ou seja, ele foi o artista de revolução não só pelos cartazes, mas por, ao mesmo tempo em que fazia os cartazes, estar a fazer estes cartoons. E alguns dos cartoons são tão poderosos como os cartazes e, em alguns casos, são até mais poderosos do que os cartazes. Ele sabia que na imprensa tinha uma determinada liberdade, podia ir além de uma certa linha que não podia nos cartazes. Ele diz isso numa entrevista à BBC, para um programa emitido em janeiro de 77, quando lhe perguntam se ele se arrependia de ter colaborado com a Revolução Portuguesa. Ele diz que não, que foram uns meses muito excitantes na vida dele. A única coisa que tentou fazer foi não ir para além de uma linha que ele próprio queria ter cruzado, com receio de que os cartazes do MFA não fossem percebidos pelo exército, pelo MFA e sobretudo pelas populações que iam vê-los. Passo então o microfone. Tu tens já. Ok, já está. Então, boa tarde. Queria-vos agradecer, Pedro, por teres organizado esta edição, porque, na realidade, o cartoon político é uma coisa que nem toda a gente às vezes tem essa noção, mas o cartoon político ele morre muito rapidamente, porque ele é um desenho que é feito de comentário de uma realidade que aparece na imprensa, que hoje todos reconhecemos, mas que daqui a 1 ou 2 semanas até podemos já nem lembrar, às vezes. Exatamente. Então o que acontece é que a maior parte destes desenhos, se não de facto não forem organizados com comentários e com uma contextualização, dificilmente nós, quanto mais poucos meses depois, mas daí a muitos anos, como é o caso destes desenhos do Abel Manta, publicados antes e a seguir ao 25 de Abril, não os poderíamos entender. E eu estou muito grato, por exemplo, porque apesar de ter sido contemporâneo de muitos daqueles desenhos, para mim foi uma alegria ter podido ler e perceber exatamente o contexto em que eles foram feitos. E portanto ir um bocadinho para lá de uma interpretação superficial é uma coisa que, por exemplo, acontece-nos com outras obras artísticas. Sei lá, nós hoje podemos olhar para as pinturas da Idade Média e podemos enfim, impressionar-nos com a conjugação de cor, com a maneira como as cenas bíblicas são representadas, mas a verdade é que todas aquelas cores, todas aquelas formas tinham códigos que, para percebermos realmente a narrativa daquelas pinturas, precisamos de os conhecer, e o caso do cartoon político é muito assim. Por outro lado, queria também muito agradecer à Tinta da China ter-o editado e ter-me convidado para vir cá, porque na realidade eu queria ficar com esse livro e assim entregaram-me em casa, o que foi genial, completamente genial. Eu já tinha falado com o André Carrilho acerca dele, já tinha lido o texto que o André escreveu para a apresentação. Ainda a semana passada tinha estado com a Cristina Sambaio, também minha colega de armas, cartunista, que é uma grande herdeira do estilo gráfico do Abel Manta. Ela também foi contemporânea, não é? Dessa altura eu sei que eles foram lá, mas a Cristina contou-me que tinha lá ido com o André. E portanto, então é isso, foi excelente esse livro ter vindo. O que é que das várias coisas, das muitas coisas que eu podia dizer? O Abel Manta, para mim, eu já estava, hoje em dia é uma coisa assim um bocadinho dinossaurica, mas eu já estava vivo quando foi o 25 de Abril, não é? Eu pertenço às poucas pessoas que estão aqui, não é? Que estava vivo nessa altura. E realmente o meu pai seguia particularmente a imprensa. Eu lembro-me de muitos destes cartoons, de outros não me lembro exatamente. Lembro-me da influência que teve, por exemplo, esta técnica da fotomontagem que o Manta utilizava e que, enfim, que tinha eco noutros artistas. Estou-me a lembrar do Milo Fernandes também, mas que não deixa de ser uma linguagem muito contemporânea. E lembro-me disso influenciar e eu também ter feito as minhas colagens, mas lembro-me essencialmente bem mais tarde de ter digerido o que é que realmente estas imagens significavam. E particularmente quando no meu período cartunista, enfim, eu sou um cartunista não praticante na realidade, ou seja, interrompi a minha atividade por saturação completa. O cartoon político, eu admiro muitas pessoas como o Luís Afonso, ou como o António Antunes, ou como a Cristina Sampaio, ou até o próprio Carrilho, que o fazem todas as semanas, porque ser-se cartunista político é mais ou menos estar a olhar para uma máquina de lavar, para o tambor de uma máquina de lavar que está num interminável spin.
porque aquilo dá voltas, voltas e voltas, e os anos passam e os protagonistas políticos parece que se mantêm, não é? Ainda no outro dia estava-me a dizer um amigo que teve uma intervenção cirúrgica e quando acordou no hospital olhou para a televisão e teve uma cena tipo do filme Goodbye Lenin, porque na televisão estava o Cavaco a comentar e portanto ele pensou que tinha acordado a viajar. E portanto, então é assim, é muito engraçado que os protagonistas voltam quais fantasmas 10 e 20 anos depois e a gente não os larga e eles dizem as mesmas coisas e aquilo que a gente tem a opinar e a pensar sobre o assunto é a mesma coisa. Então é uma atividade, como me disse uma vez a Cristina Sampaio, muito deprimente na realidade, não é? Mas o que eu aprendi muito a olhar para os cartoons do Abel Manta nessa altura em que comecei a ser cartunista, eu reconheço-me muito ou inspiro-me muito nesta linguagem particular do Abel Manta, que é uma linguagem com as suas subtilezas, ou seja, aquilo que os ingleses diriam highbrow, não é? De sobrancelha levantada. Eu acho que não seria o espírito dele, mas imagino que tinha a ver muito com os contextos e com a cultura dele, que de facto ele faz, aquele próprio cartoon que ele faz imediatamente a seguir ao 25 de Abril, e que não é realmente um cartoon celebratório, mas é assim uma espécie de ponto de interrogação em forma de cartoon, e muitos dos cartoons dos desenhos do Abel Manta são assim, eles de facto não são descarados, não nos transmitem uma ideia óbvia, não nos provocam um reconhecimento, às vezes provocam-nos mais uma espécie de estremecimento. Eu revejo-me muito nesse lado. Por outro lado, há um outro aspecto que estavas a nomear daquilo que é a parte mais visível dele, que foram de facto o material que ele fez para a campanha Povo MFA, Movimento das Forças Armadas, que esse sim é um trabalho muito icónico e que eu falo com toda a consciência enquanto uma comunicação que tem de ser muito claro, prova que esses cartoons não eram, digamos, dúbios por incapacidade dele de transmitir uma imagem, mas porque ele gostava de imitar esse sítio. Que de resto me faz-me sempre lembrar, se não me engano é Beckett, que dizia que uma história, quando é muito bem contada, é uma má história, não é? E portanto, haver um grau de abertura em que a gente se pode inscrever com o mistério talvez seja um bocado uma das características da arte. Essa questão dos desenhos para o contexto missionário é um dos desenhos que não foi publicado. Não sei porquê, no álbum de 75, o desenho Diário de Lisboa, um apelo aos artistas para que deixassem de fazer obras-primas dele. Ou seja, é um desenho, hoje passa completamente despercebido, mas é o centro da atividade dele como desenhador para a Revolução. E atenção, há um texto do Ernesto de Sousa, na Colóquio Artes, de outubro de 74, que refere essa frase, exatamente. Que refere exatamente, criando ou seja, dirigindo um humor um bocadinho ácido e cínico na direção do João Abel Manta. Eu tenho que perguntar à Isabel Manta se o Ernesto Sousa e ele cortaram produções por causa disso. Eles eram amigos dos anos 40. E essa é exatamente a questão do trabalho dele nestes cartoons e no cartazismo para o MFA. Que imagens se podem fazer numa revolução? Ou seja, não podem ser as mesmas imagens, porque o público, apesar de ser o mesmo, a cabeça dele está aberta para coisas novas, há prioridade nas mensagens. Que tipo de imagens fazer? Já tinha sido a mesma coisa que o Mayakovsky e o Lissitsky tinham, em cima do joelho, tinham que fazer na Rússia. Um pouco a mesma coisa que os cubanos, alguns cubanos, ainda que os cubanos com mais capacidade, uma maior elasticidade estética, sem o dirigismo jdanovista do realismo socialista, mas em Portugal, com o pouquíssimo tempo que os artistas tiveram, essa era a questão. Que é óbvio que o termo bonecos para o povo é um termo quase patético, mas por outro lado é essa a questão verdadeiramente. O que é que se pode fazer com uma imagem muito simples? Neste momento agora ainda temos revolução. E talvez ele se tenha envergonhado do desenho, não sei, mas para mim é um dos desenhos centrais. Eu tenho uma ideia acerca disso, não é? Mas tem um bocadinho a ver. Eu confesso que tenho uma visão um bocadinho de luta de classe em relação às artes em geral e ao tecido cultural. E pronto, é um bocadinho um abuso, mas
é uma coisa que eu acredito e eu gostaria de falar disso, que é, para mim, o cartunista Belmanta foi vítima da luta de classes da pirâmide social cultural. Ou seja, há efetivamente, mesmo que não muito discutida, uma pirâmide cultural que dá importância a determinadas áreas artísticas mais do que outras, e o cartoon político não está, ou seja, os bonecos, não está particularmente bem cotado. Ou seja, é uma coisa um bocadinho curiosa, porque, por um lado, por exemplo, estes cartoons foram publicados, alguns deles em imprensa de referência da altura, ainda hoje que nós pensamos, portanto, os chamados jornais de referência da imprensa têm cartoon, não é? Nem todos, mas têm. E, portanto, esses leitores que correspondem, digamos, a esse lugar de elite pensante do país, de facto, vêem esses cartoons, mas, em termos do sistema das artes, ele, de facto, não está ao mesmo nível. E no caso do Belmanta, como estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Júlio Rezende no Porto, que não fazia cartoon, mas fazia banda desenhada, e que tem uma atitude, penso eu, um pouco semelhante àquilo que se calhar aconteceu com o Manta em relação aos cartoons, que é, há uma pressão do próprio tecido artístico. Eu, depois de ler a tua introdução, arriscaria, quiçá, da sua própria família, no sentido que a arte a sério é a pintura. Porquê? Porque a pintura tem um espaço que é de galeria, um espaço que é completamente valorizado monetariamente. Hoje em dia existe até uma bolsa, ou seja, as pinturas, os artistas têm uma cotação. Há muita gente que compra arte contemporânea com o objetivo de comprar um asset, não é? A arte passou a ser um asset que valoriza o investimento. E o cartoon está longíssimo de poder constituir um asset. Portanto, há essa pressão toda, digamos, até dentro da própria elite, de que aquilo que é sério é isso. E eu também falo para mim próprio, nós somos humanos, não somos de ferro e somos premiáveis a isso, muitas vezes. O que acontece no caso do Belmanta, que de facto tem uma obra pictórica, é que a qualidade e a quantidade da obra de cartoon dele é avassaladora e é esmagadora na qualidade. O José Carlos Vasconcelos, na conversa que tive com ele, me diz, quando o João Belmanta começa a falar, pá, isto são só bonecos, eu quero ser pintor, o meu pai foi pintor, eu quero... O José Carlos Vasconcelos disse, eu sei que quer, mas pintores são as dezenas, você vai ficar conhecido por isto tem imensa qualidade. E isso não foi suficiente. Aliás, a recusa dele deste trabalho, para mim, é das histórias mais incríveis que eu conheço em termos de... Não há nenhum exemplo que eu me consiga lembrar de um cartunista no topo da carreira, no topo das qualidades. Ele tinha tanta qualidade que ele faz um hiato de 13 anos entre o último em 79 e o 92, e a qualidade do 92 é impecável. Ele, em 1992, podia ser ainda o melhor cartunista da imprensa. Ele não deixou por falta de talento ou por perda da mão, acontece às vezes, não é? Ele deixou um pouco por isso, por essa... Mas a forma como foi educado, a valorização da pintura, o facto de o pai ter sido sempre muito crítico em relação a ele, ele diz isso muitas vezes depois da morte do mestre Belmanta, de facto o pai não lhe ensinou nada, zero. Ele aprendeu a pintar a ver o pai. Há ali uma forma de recuperar talvez esse amor paternal que ele achou que não tinha sido completo, pintando, fazendo como o pai fazia, faz paisagens, etc. Mas para mim é uma história estranhíssima. Mas nós temos de olhar também o contexto geral da própria história da arte portuguesa. Por exemplo, há um caso para mim que eu deságua muito neste, que é o caso do Rafael Bordal Pinheiro. Eu estive em visita ainda há pouco tempo, por causa de um livro que estou a fazer, à Assembleia da República. E na Assembleia da República está cheia de uns murais que eu chamaria pindéricos, de pintura mural, alguns deles do Cumban, de qualidade extremamente duvidosa, até inacabados, que ele nem acabou, mas representações alegóricas sem interesse absolutamente nenhum. E não há na Assembleia da República uma única obra de Rafael Bordal Pinheiro, que foi um homem que lutou para aquela casa existir e que fez da vida dele uma batalha, foi autoeditor, deixou um trabalho incrível, justamente testemunho daquele momento em que a Assembleia se tornou vital, um órgão, um poder vital do país, e não há uma obra. E porquê? Lá está. Porque mais vale ter uma pintura qualquer que se pode pendurar e que as pessoas que passam por aquela casa gostariam de ter na sala da sua casa, do que um boneco que não querem ter na sala da casa, não é?
eu lembrei-me um pouco disso nesta questão ridícula da homenagem ao Vasco Gonçalves, que esta Câmara leva tanto tempo a decidir se faz, se não faz, como faz e com quem faz. Eu acho espantoso que está aqui, bastava à Câmara abrir este livro e ir ao cartoon chamado Dois Perfis para as Seletas, aquele perfil do Vasco Gonçalves. Era uma homenagem, eu fazê-la como está ali, aquela do Almada junto ao rio. Ou seja, não era preciso pensar muito, mas se calhar pode ser um pouco isso, esse estigma do autor de bonecos e do cartunista que prejudicou o Rafael. Se bem que o Rafael Brunel Pinheiro foi alguém que teve qualidades que eu acho que o Manta devia ter tido, sobretudo na organização do trabalho, de uma certa mentalidade de empreendedor que hoje se dá muito valor e que falharam ou que o Manta não quis ter. Não é? Mas isso sim, de facto, não há. O Rafael Brunel Pinheiro, o exemplo é gritante, mas o do próprio João Manta. Não há, aqui em Lisboa, não há arte pública dele. A não ser os azulejos, não há, é complicado, um pouco. Mas agora temos mais um não é? Não, a sério, porque é assim, porque este objeto que parece tão antiquado vai acabar no Torre do Tombo e alguém que um dia quiser estudar o Abel Manta vai lá encontrá-lo, não é? Então, eu acho que este trabalho, de facto, é muito importante, porque é isso, depois também acontece outra coisa em Portugal, nas artes em geral, e eu acho que também o trabalho do Abel Manta tem sido um bocadinho dano colateral disso, que é, em Portugal acontece uma coisa muito curiosa, que é, cada geração de artistas que chega faz questão de matar a anterior, é aqui um problema freudiano, e que eu vejo desde o final das minhas belas artes, que toda a gente se mata, que é, a gente chega como geração e somos os primeiros. E os outros gente agora é a nossa vez, show! Faz-me lembrar um bocadinho, por exemplo, o Teatro da Ana Maria, no Teatro Nacional, que é, cada vez que vem um novo diretor, sai uma série de gente e habitam lá outras, e enquanto lá estão aqueles não entram mais ninguém, e depois há de vir outros. Então, parece que vivemos assim sob este esquema de ocupas, não é? E o Abel Manta, como outros artistas da geração dele, foram realmente um bocadinho varridos, não é? Parece que cada geração traz os seus favoritos, mas eu acho que isto das obras é de facto extremamente importante e esta vai ser a forma, porque não esqueçamos que o trabalho dele foi um trabalho impresso, foi um trabalho feito para ser impresso, por muito que seja importante fazer exposições. Eu também compreendo que dentro daquele mecanismo das artes plásticas, que é um mecanismo do lado que vive das obras de grande dimensão, vive da monumentalidade, vive daquela coisa que as pessoas gostam de ter em casa porque é grande e porque se vê bem na sala, não é? Qualquer um de nós gostaria de ter um quadro grande da Paula Rego para mostrar na nossa sala de jantar, mas um desenho pequenino A4 do Abel Manta já é mais difícil de encher uma parede, não é? Os originais, e já o Osvaldo acho que o Osvaldo Sousa, já ele falava, escrevia isso num álbum muito curioso, que é um álbum que é a prova do facto de, em 1987, o João Manta estava de costas completamente voltadas para a arte gráfica, já não queria saber daquilo. A única frase que ele consegue, original do Manta para esse livro é: fui ao sótão ver aqueles desenhos, por vossa insistência, não eram tão maus como eu me lembrava dele. Mas já ele, nesse livro, diz que quando viu os originais ficou de boca aberta, porque os originais são extraordinários, não é? Os desenhos eram impressos a uma escala muito mais reduzida, mas também há além do desenho impresso em papel, e este livro, em alguns casos, não obedece, o jornal imprimia estes desenhos num formato mais pequeno que estão, mas além disto, há o prazer de encontrar esses desenhos por exemplo, o desenho do cravo, o último desenho sobre o 25 de Abril, o Réveillon, ou seja, quando vemos o original, há algum trabalho de deixar de boca aberta, não é? Há ainda esse prazer, essa parte aí tem sido mais complicada, não é? Pelo menos em Lisboa, desde há 5 anos, não se consegue montar uma exposição, e neste momento ainda não está nada garantido para 2024, portanto não sei como é que a coisa vai, mas há também esse prazer. Mas eu acho que aqui o importante sempre é que a gente não deixa morrer. No fundo, eu acho que os artistas estão vivos e o seu trabalho está vivo enquanto há alguém que pegue neles, não é? Há uma das histórias, todos nós temos aquelas histórias de redenção que nós gostamos de ter, a americana, não é? E a minha história de redenção é o Barro, não é? Não sei se vocês têm ideia, mas o Barro tem uma história muito curiosa que é
o João Sebastião Bach, na sua época, era considerado um organista. A grande estrela, a Lady Gaga do tempo do Bach, era o Handel. O Handel é que era o grande compositor. O Bach era aquele organista que escrevia umas coisas para tocar no órgão na igreja, nas missas dele, não é? E foram precisos 200 anos. Vocês estão a ouvir? 200 anos. Foram precisos 200 anos até existir um senhor chamado Mendelssohn, que também era compositor, e que era mais ou menos conhecido na altura, que foi olhar para as peças do Bach e disse sim, mas este tipo era um grande compositor. E 200 anos depois trouxe o Bach para cima do monte, ele que se calhar já estava num sítio ali a resvalar para se calhar ficar para debaixo do monte. E por exemplo, uma das coisas curiosas das peças tocadas do Bach é que das peças do Bach que são mais tocadas em concerto hoje são as suítes de violoncelo solo. As suítes de violoncelo solo eram peças de estudo de estudantes de violoncelo. Ninguém fazia um concerto, ninguém passava para a cabeça. E em 1910, se não me engano, há um senhor violoncelista que resolve fazer um concerto com as suítes de violoncelo. E mata de melómanos diz este tipo, é louco fazer um concerto com peças de estudante. Pois é, passados 100 anos, são das peças mais tocadas em concerto. Então, a gente às vezes esquece disso, que é, infelizmente, nem sempre os artistas têm o sabor doce do reconhecimento. Às vezes por culpa de falta de legitimação, às vezes porque eles também não ajudam, não é? Olha lá o caso do Kafka. O Kafka era um bom amigo, não é? Mas podia ter tido um mau amigo que não tivesse percebido, não é? Pouco esteve para acontecer. E há mais casos em relação ao cartoon. Por exemplo, posso lembrar também aqui o guarda Ricardo do Sam. O Sam é um grande cartunista, comentador da Revolução. Onde é que está? A obra do Sam desapareceu completamente do radar. O Vasco também. E estou-me a lembrar do Cid, que é muito mais recente e que morreu há pouco tempo e que também tem uma obra extraordinária de cartoon. E aqui o que é curioso é que eu apostaria o dinheiro que tenho no banco em como, daqui a uns anos, estes cartoons vão ser dos principais documentos que nós vamos ter para poder entender a época, sem dúvida nenhuma. Podemos ir buscar a todas as artes plásticas, tudo aquilo que foi pintado a seguir à Revolução, mas, lamento dizer, sem nada contra a Vieira da Silva, mas não é aquele desenho da Vieira da Silva que está no cartaz exatamente que nos vai realmente lembrar. Vão ser os cartoons do Abel Manta, vão ser da mesma maneira como se nós olharmos hoje para aquilo que foi o final do século XIX e princípio do século XX, vamos ao Essa, vamos ao Ramalho Ortigão e vamos ao Rafael Bordal Pinheiro. Como as caricaturas nos dão um retrato do país, do Estado Novo, que é precisamente... As caricaturas já é um trabalho mais simples. Eu sei, mas de qualquer maneira ele faz um retrato do país, aquelas expressões, aqueles bonecos, aquilo é de uma violência, muitas vezes, que quem não... Eu lembro-me de ver isto em criança, de ver este livro em criança e ser um livro que me impressionava muito. Aliás, eu assustava o meu irmão mais novo com ele. Aliás, fiquei cheia de medo de padres e por causa deste livro. Fiquei sempre com uma imagem gráfica quando se falava a ditadura. Eu não vivi a ditadura, não é? Eu sou de 72, não tenho qualquer memória, mas fiquei com a memória visual que às vezes é tão impactante. Estes bonecos podem criar um universo, não é? E a primeira imagem dele é um selo. Eu, na altura, em 75, 76, estava lá para cima, numa aldeia, junto aos arcos, uma coisa... O Porto já era uma cidade conservadora, apesar de no Porto haver uma fotografia que encontrei, uma delas até está no efêmera, da maior reprodução que eu conheço do motivo, não propriamente do cartaz, mas do motivo do povo MFA. Foi pendurada na fachada da Câmara Municipal do Porto em 75, 1º de maio de 75. Mas eu não me lembro de ver o cartaz, mas lembro-me do selo. E o selo era uma coisa hipnótica, aquilo era espantoso, assim, não se sabia quem era o João Abel Manta, tinha 5 anos, mas aquilo não se conseguia deixar de olhar para aquilo. E o facto de se falar em revolução associada àquele selo, o selo a mim lembrava-me um desenho animado, serão personagens dos... Ou seja, esta associação que ele fez... creio voluntariamente,
associar coisas dispares, uma revolução, uma coisa feita por homens armados. Vamos fazer um desenho em que o povo dos soldados estejam de roupa trocada, a ver como resulta. E resultou perfeitamente. Essa capacidade de criar imagens a partir de associações inesperadas nele. E o Abel Manta, como desenhador conceptual, aquilo que se costuma dizer como desenhador conceptual, ele é incrível. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquela edição maravilhosa do Dinossauro Excelentíssimo. As ilustrações, se é que lhes podemos chamar ilustrações, do Dinossauro Excelentíssimo do José Cardoso Pires, são incríveis porque o Abel Manta justamente não é. Aliás, é uma coisa que eu acho que, por exemplo, contrasta com muito do cartoon editorial hoje, que muitas vezes parece que é uma espécie de repetição de títulos e daquilo que são o conteúdo dos artigos, tornando-o em forma de desenho, portanto, de alguma maneira explicativo. E o Abel Manta nunca fazia nada explicativo, não é? Essa obra, por exemplo, incrível do Dinossauro Excelentíssimo, ele ilustra com imagens que estão muito dentro da linha daquilo que ele fazia como cartoons e que são imagens que são autónomas em si, são um discurso paralelo e têm um universo muito próprio, embora não estejam separadas daquilo que está no livro. Carlos confirma exatamente isso em relação ao Diário de Notícias, que era só o diário mais lido em Portugal, aquele com a rede mais alargada, portanto, chegava de facto a muita gente. E ele confirma que não era normal pedir-se ao João Abel Manta um desenho. O João Abel Manta enviava um desenho como se fosse um artigo de opinião, muitas vezes como se fosse o próprio editorial do jornal, coisa que o Diário de Notícias não tinha editorial escrito. Ou seja, ele tinha essa capacidade de expressar-se a níveis muito profundos com o desenho. E mais, capacidade, por exemplo, isso nota-se mais uma vez a vantagem de uma exposição. Na última que organizei, tinha quase lado a lado. Foi fortuita a colocação, mas permitia-me explicar às pessoas estes desenhos que vocês estão a ver aqui juntos. Um era uma das ilustrações para a cartilha do Marialva e outro era um desenho daquela série dos fantasmas, que era o Fantasma do Camilo. E dizia, estes desenhos foram feitos por mesma pessoa, no mesmo estirador, se calhar com uma diferença de 1 ou 2 dias. Agora, olhem de novo para os desenhos e digam que isto é possível. Ou seja, essa capacidade de variação estilística no mesmo momento, se calhar no próprio do estirador, eu tenho um estirador enorme, não é muito vulgar, não é? Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Então, agora. Voltando atrás e não tem a ver com o Abel Manta, foi o Mendelssohn que encontrou os concertos para violoncelo embrulhados num peixe. Ou embrulhar um peixe, aliás. Mas tem a ver com o Manta, porque o Manta diz numa das entrevistas, precisamente, está tudo ligado. O Manta diz que, numa entrevista em 92, quando da única grande exposição aqui feita em Lisboa, por obra e graça da Edisalva Moita, a salvadora do espólio gráfico dele, ele dizia, eu tinha aquilo ali num canto, minha filha, ou a minha mulher, já não sei, acho que quando queriam embrulhar um peixe, eu dizia-lhes, vão ali, era como o barro, e ele diz isto na entrevista, mandava-lhes, elas embrulhavam, ou seja, isto não é literal, no caso do barro foi literal, mas que traduz no meu caso, doloroso desprezo pelo seu próprio trabalho gráfico, que foi por milagre, foi pela ação da Câmara na altura. Câmara muito inoperante agora, eu faço ao João Abel Manta, mas isto aqui ninguém nos ouve. Graças a ela salvou-se essa obra, porque senão tinha-se perdido. Eu a encontrei em casa dele e agora, milagrosamente, a neta dele está a encontrar coisas absolutamente incríveis, incluindo os desenhos feitos em Caxias, em 48, finalmente. Estavam, porquê? Porque são difíceis, porque estavam no meio de papelada dele. Ele cortou com isto, não é? E essa é a parte que eu continuo a achar inexplicável, não sei, é difícil de explicar. Olha, muito obrigada, Pedro, muito obrigada, António, por esta conversa. Vamos ver se conseguimos, nos 50 anos do 25 de Abril, ter mais João Abel Manta. Nós, por nosso lado, a Cultura da China
está a tentar fazê-lo, porque lá está, porque é preciso, acho que é muito preciso. Muito obrigada.